A coragem não é a ausência de medo, pelo contrário, a coragem é você justamente de forma inteligente, né? Você também não é aquela coisa sem noção, né? Sair, pô, eu tenho coragem aqui de pular do prédio. Pô, isso não é coragem, isso aí é. Existe uma linha muito tênue entre vício e mau hábito, né? Então, assim, se você fizer um mau hábito muitas vezes, provavelmente você vai ficar viciado, porque o teu cérebro não sabe da onde você está tirando a recompensa da dopamina. Se é de um bom ou mau hábito. Isso é uma coisa subjetiva que a gente que dá a classificação. Seu cérebro vai repetir, ou vai querer repetir, qualquer coisa que te traga alguma recompensa dopaminérgica. Isso é ponto. Se não tiver envolvimento de dopamina, se você não estiver achando prazeroso o ato que você está fazendo, vai ser muito difícil de você querer repetir isso depois. Tem muita coisa na sua vida que você tem que melhorar, são os pilares que você tem que criar para você ficar forte e aí sim você conseguir, por exemplo, sair de um hábito ruim que te faz mal na tua vida. Então isso que você está falando, por que é a importância de você, por exemplo, ir lá no Viva Bem com a timidez e, cara, fazer os exercícios, o trabalho e começar aos pouquinhos a se expor a situações confortáveis? Porque você vai começar a organizar suas reações, saber quais são as reações melhores, conseguir controlar melhor o seu sistema límbico e com o tempo, quando você estiver numa situação desconfortável, quando você tiver que falar sobre o seu próprio valor, quando você tiver que ir falar com alguém do sexo oposto numa boate ou em algum lugar que você tem interesse, você vai... Olá, bom dia! Estamos ao vivo para uma live sobre a jornada do hábito. Juca, João Marcelo Antunes, do Trailer de Livros, e eu vamos esmiuçar aqui tudo que a gente foi aprendendo com o poder do hábito, hábitos atômicos, mini hábitos, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, enfim, vários outros títulos e experiências próprias, que aqui vamos fazer esse intercâmbio aqui de experiências e de como foi a aplicação desses hábitos na minha vida, na vida dele, e vamos falar bastante sobre isso. Vamos com tudo. Isso não hábito. Porque uma coisa muito interessante assim que eu... E aí, cara, beleza? Ei, Juca! Pô, mais uma vez eu vou te perguntar aqui, João Marcelo Antunes ou Juca? Porque para mim é difícil mudar o hábito de chamar de Juca. Porque eu tenho visto que você está se apresentando agora como João Marcelo Antunes. Na verdade, eu não estou muito preocupado com isso, não. Assim, eu acho que Juca é mais fácil, tem uma sonoridade melhor, mais fácil das pessoas guardarem. E rola. Alô. E rola também rola, o momento Jubilula, né? Mais fácil. Do Armação Ilimitada. Juca e tudo funciona bem melhor. E aí, cara? Oi, rolou uma confusão entre a gente aqui, né? Que a gente marcou 9 da manhã, aí o Léo botou na arte 9h30 e eu nem olhei esse pequeno detalhe, saí disparando. Só que na legenda, vocês podem reparar aqui, na legenda estava escrito 9 horas. Cara, foi uma vergonha pra mim também, que hoje, quando a gente foi se falar, eu olhei no meu e falei, caraca, tava escrito 9 horas desde o começo, quando você mandou. E ele veio 9h30 e eu nem vi também, cara. Deixei pra lá. Mas na tua cabeça era 9h30 ou era 9? Eu vi a arte, mas eu não lembrava que você tinha falado 9, entendeu? Mas pra mim tá tudo bem, porque eu tô em casa, então não mudou nada. Mas foi uma sorte, assim. Porque eu podia ter programado alguma coisa, você também. Mas funcionou, então tá tudo certo. Pode crer, que bom. É que eu acabei marcando a reunião importante, 10h30, então eu já vou sair daqui. Aí eu tava fazendo o meu ovo mexido com bacon, aí, enfim, aí eu não consegui adaptar. Mas eu tô acompanhando que você está fazendo live com um monte de especialista, né? Em vários setores, desde alimentação, Cara, porque eu notei que a gente falar sobre o hábito no sentido mais teórico dele, né? O que é um hábito, como que funciona. Eu vi que você, não sei se já terminou ou não, mas você está lendo também na ação dopamina, então a gente começa a aprender sobre a relação do hábito com o nosso sistema de recompensa. Só que eu queria falar para a galera de coisas mais práticas, assim. Quando a galera quisesse... então tá bom, Juca. Eu quero botar o hábito de estudar na minha vida. Como? Aí eu trouxe uma pessoa que estuda para concurso para mostrar para as pessoas como que ela estuda. Quais são os bons hábitos que ela tem especificamente para estudar.
Então, para comer, aí eu trouxe uma nutricionista. Porra, para sexo, eu trouxe uma professora de tantra, porque tem um monte de coisa que a gente pode fazer para ter uma vida sexual melhor. Então, na semana passada eu trouxe sobre um cara que trabalha de casa. Então, quais são os bons hábitos? E aí tem muito a ver com os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, né? Proatividade, etc. E essa semana eu vou aí trouxe um cara para falar sobre comunicação não violenta, o Tavor, que, cara, comunicação acho que é assim, fundamental para a gente fluir na nossa vida, né? Então, ele trouxe algumas coisas que você pode fazer para melhorar a sua comunicação. Tem os 4 princípios da comunicação não violenta, então a gente pode trabalhar em cima deles. E essa semana eu vou conversar com um cara de vendas, porque eu sempre fui de vendas na minha vida. Você, embora seja ator, também tem que trabalhar com vendas, uma série. Exatamente. É o que paga as contas, né? Então... Não, e é engraçado como isso está relacionado em todas as profissões. Não adianta você ser o melhor médico do mundo se você não tiver um lado vendedor solto ali, né, para você poder vender o teu conhecimento ali. Venda em várias escalas, né? Porque primeiro você tem que vender para o cara fazer a decisão de compra, depois você tem que vender cada ideia para a pessoa ir implementando aquele tratamento, no caso do médico, para o paciente seguir implementando, que seria o pós-venda, que a venda é um processo eterno, na verdade, né? E ao mesmo tempo, sei lá, eu que trabalho com imagem, credibilidade, então é uma coisa que você demora anos para construir e pode destruir em segundos, né? Você vendendo para as pessoas uma coisa ruim, um produto ruim. Então, essa coisa da venda é um processo sem volta, ainda né? mais Uma hoje coisa em dia, constante. Né? E tem tudo a ver com hábito também nesse sentido, né? Porque o hábito não adianta você chegar e fazer, sei lá, essas coisas. Em 21 dias você cria um novo hábito. Então, beleza, você gabaritou 21 dias. Só que, 21 dias dentro da tua vida, né? É uma porcentagem ridícula. Se você quer realmente se transformar, você conseguir fazer por 21 dias, é igual dieta. Você conseguiu fazer fiz dieta ali, fiz 3 meses de dieta, deu uma secada. E agora? Agora, engordei tudo de novo. Porque acabaram os 3 meses. Isso é super comum, né, cara? Você vê isso, em várias áreas. A pessoa tenta emagrecer, aí ela faz o planejamento dela para emagrecer. E ela não pensa que depois que ela emagrecer, ela vai ter que manter aquilo ali, ela vai ter que sustentar. E isso, quando eu estava escutando, enquanto você estava me aceitando, eu estava escutando você fazer a introdução, falando sobre vários livros, né? E eu acho engraçado que o que as pessoas dão menos valor quando elas vão querer montar um hábito na vida delas ou tirar é montar uma estratégia. Elas só pensam naquele gás que ela vai ter que dar naquele período. E também é uma coisa não é uma verdade que leva 21 dias para você formar um hábito, né? Os estudos mostram que é algo em torno entre 18 e 254 dias, dependendo da pessoa ou do hábito. Então, não faz o menor sentido você pensar em 30 ou 21 dias. Depende do hábito, depende de você. Mas, independente disso, a pessoa faz um planejamento para um determinado número de dias e depois ela nunca pensa no depois. E assim eu já me dei mal, cara, assim, várias vezes por causa disso. Só para pontuar, ilustrar aqui, quarta-feira passada, estava apresentando um prêmio de business e franchise, e era todo com analogia de escalação, de escalada, de conquista do Monte Everest, de cordilheiras e tal. 80% das pessoas que morrem em escaladas morrem na descida. Porque o cara gasta todo o gás para subir, então ele vê ali o topo da montanha, ele tá ali, ele vai gastando, a energia dele entra na reserva, ele vai, gasta, chega lá em cima, cheguei, fica a bandeirinha dele, e agora tem que descer, irmão. Né? E agora, o que você faz? Né? Não dá para descer de esqui, não dá para descer de trenó. E ninguém chega até lá, não tem um monte de gente ali em cima, não é? Então tem tudo a ver com o que você estava falando, cara, também, estratégia, né? Você quer a pessoa, e eu acho que essa metáfora da escalada é perfeita. A pessoa só pensa num lado e ela nunca pensa no outro. Só que muitas vezes, cara, o manter é muito mais difícil do que você chegar no teu peso, né? E por isso que eu acho que a própria estratégia para perder o peso, por exemplo, falando só de peso, né? Mas a própria estratégia de perder peso, ela você já sabe que ela não é sustentável durante o processo. Porque uma pessoa tinha uma alimentação horrível. Aí, do nada, ela só come couve e água. Beleza, você vai chegar lá, mas você vai odiar
todos os dias dessa caminhada. Quando chegar lá e você ver que para manter você vai ter que caminhar desse jeito, você não vai conseguir manter. Então é muito melhor que vocês façam uma estratégia que leve mais tempo, mas ela seja melhor distribuída do que você, cara, sair igual um maluco sem pensar em como você vai fazer para depois que você chegar no teu objetivo. Inclusive no... Sem Fala. falar que sem falar que a vida ela é dialética, né, cara? Ela tem vários outros aspectos que retornam ali a energia que você manda para ir para um determinado ponto específico. Por exemplo, o metabolismo. Eu já atrapalhei muito o meu metabolismo fazendo... No começo, eu fazia dieta zero carb. Era um tratamento do Dr. Alexandre Mereb e era durante um mês ou uma semana, de uma semana a um mês, no meu caso, e era... não podia fazer exercício, exatamente para você não puxar. Era um tratamento de choque mesmo, a gente chama de tratamento, de uma semaninha para dar uma equilibrada ali nessa coisa da glicemia, né, dos índices glicêmicos e tal, Glicose e insulina. da insulina, na verdade, do produção de glicose e insulina. E aí, bom, anos depois eu descobri a dieta cetogênica e usar a gordura como fonte primária de energia, que você, mesmo comendo pouquíssimo carboidrato, você consegue fazer o seu corpo produzir bastante energia a partir da gordura. Só que isso é uma linha muito tênue, é difícil você conseguir entrar nessa parte da cetose. Então, se você fizer muito exercício ou fizer exercício antes da hora, dentro desse processo todo, o teu metabolismo ele fala, pô, esse cara é maluco, ele tá passando por um deserto, não tem energia, eu preciso reduzir a queima energética. Então ele se defende. Então na vida tem muito a ver com isso, né? Você vai, se você olhar só linearmente, você até consegue chegar lá, mas na verdade são muitas coisas que batem ali para você. Você tem que meio que se apoiando nessas coisas, nessas respostas do metabolismo, por exemplo, para a dieta e dentro de várias outras coisas para você criar bons hábitos. Você meio que você tem que entender que é uma teia. São muitas coisas ligadas, né? Do Hegel, essa coisa tese, antítese e síntese, que são várias pirâmides superpostas ali. Então, quase nada na vida é linear, né? Sempre que você quer ir linearmente, você acaba... Você até consegue varar toda a teia ali, né? Como se fosse uma flecha, mas depois, do mesmo jeito que você subiu, você desce. Então, o jeito bom é você ir meio que Spider-Man, né? Vai jogando teia e vai meio que construindo alicerces sólidos para você, depois que chegar, você se manter. Você está tão envolvido que você não saia dali com facilidade. Perfeito, principalmente se a pessoa estiver tentando eliminar um hábito. Porque, por exemplo, existe uma linha muito tênue entre vício e mau hábito, né? Então, assim, se você fizer um mau hábito muitas vezes, provavelmente você vai ficar viciado, porque o teu cérebro não sabe da onde você está tirando a recompensa da dopamina. Se é de um bom ou mau hábito. Isso é uma coisa subjetiva que a gente que dá a classificação. Seu cérebro vai repetir ou vai querer repetir qualquer coisa que te traga alguma recompensa dopaminérgica. Isso é ponto. Mas quando você está tentando eliminar alguma coisa da tua vida, eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Porque, por exemplo, tem um estudo que ficou famoso, chamou Parque dos Ratos. Se as pessoas colocarem no Google aí agora, elas vão achar. Chama Parque dos Ratos. Em 1970, mais ou menos, um cientista estava tentando mostrar quão viciado um rato ficava numa água com heroína. Então ele colocou o ratinho numa gaiola, disponibilizou água pura e água com heroína. Obviamente, depois que o ratinho experimentou a água com heroína, ele ficou indo lá direto até morrer de overdose. Isso era quase 100% dos ratos. Só que um dia, em 1970, o Bruce Alexander, que era um cientista canadense, ele decidiu o seguinte, ele falou, cara, se você pegar um rato, deixar ele sozinho numa cela, com uma água que tem heroína e outra não, parece meio óbvio que quando ele receber aquela recompensa da água com heroína, ele só vai querer aquilo ali. Então, o que ele pensou? Vamos criar um parque para o rato. Vamos botar ratinhas, outros ratinhos, um monte de coisa para ele brincar, etc. E vamos botar água com heroína e água sem heroína. O resultado foi que nenhum rato morreu de overdose. Então, isso que você está falando, para mim, é assim, você não pode pensar nas coisas de maneira linear.
tem muita coisa na sua vida que você tem que melhorar, são os pilares que você tem que criar para você ficar forte e aí sim você conseguir, por exemplo, sair de um hábito ruim que te faz mal na tua vida. Então, você pensar nas coisas de maneira só linear, tipo, eu vou lutar contra o hábito de fumar, amanhã eu vou parar. Mano, é muito provável que você perca essa briga, porque é uma coisa que você já faz há muito tempo, o teu cérebro não aceita bem diminuir recompensas de dopamina, você tirar isso aqui, ele vai procurar em outra coisa. Por isso que as pessoas às vezes falam que elas compensam em outro mau hábito quando elas param. Então, para mim, cara, isso que você falou faz muito sentido, principalmente se você estiver pensando em abandonar um hábito. Cara, cria os pilares da sua vida, coisas que você já gosta, para quando você eliminar um hábito, você ter aonde recorrer. Senão você vai ficar igual o ratinho. Você não tem nada de legal na tua vida, você não tem os pilares certos, você vai usar aquela recompensa barata para se sentir bem. Não tem jeito. Não sei se casou bem com o que você falou, mas... Muito bom. Eu conheci esse exemplo do Parque dos Ratos, mas eu achei a ilustração perfeita, assim, muito... Quando você tem acesso a uma historinha que te abre ali, é muito mais fácil também de você gravar as coisas. É impressionante isso, né? Eu imaginei exatamente ali o ratinho, depois ali o parquinho, e pá, o negócio como é que eu nunca pensei nisso antes, né? Uma coisa muito eu fui estudar sobre esse experimento, que eu achei ele assim, cara, pô, pra mim, eu não sei como é que alguém não tinha pensado nisso antes, pra mim é óbvio. Só que eu fui ver depois se as pessoas que replicaram esse experimento tiveram os mesmos resultados. E, cara, variou um pouco, porque é difícil, assim. Mas aí aconteceu uma outra coisa interessante, um pouco depois, quase que paralelamente a isso, que foi quando os soldados americanos voltaram da Guerra do Vietnã. E já era de entendimento da parte de comando do exército que vários soldados estavam viciados em heroína. E a preocupação deles era, cara, quando a gente trouxer esses soldados de volta, como é que vai ser isso nos Estados Unidos, cara? Vai ficar todo mundo viciado? Só que, assim como os ratinhos, só 5% dos soldados voltaram e continuaram com o vício. Porque você tira eles de um ambiente horrível de guerra, onde eles só tinham heroína para deixar eles bem. Caraca. Falar nisso, você já assistiu o filme Fury? Com o Brad Pitt? Já. Brad Pitt? Caraca, eu assisti recentemente esse filme e para esse exemplo ele é perfeito, porque o inferno da vida dos caras ali dentro do tanque, sobrevivendo ali no meio daquela loucura da guerra, é muito forte. O filme é tipo aquele 1917 também, que esses dois filmes, você quer saber como é o mundo da guerra ali, o perrengue, porque o ser humano é uma máquina de sobrevivência, né, cara? E hoje em dia a gente tende a achar que, nossa, mas a gente está muito estressado no mundo moderno, né? Tem muitos estímulos, não sei o que, tem muita gente falando, martelando isso na nossa cabeça, como se isso fosse um ambiente muito hostil e quase impossível de sobreviver a esses estímulos todos. Aí quando você vê um filme desse, você fala, caraca, tô reclamando, pô, eu tô aqui muito Nutella, sabe? Tô aqui reclamando. E aí você... Outro é daquele do Leonardo DiCaprio, eu esqueci o nome, que ele tem que sobreviver de frio, ele entra dentro do corpo do cavalo ainda quente. Não, o resgate, urso, não, acho que é. Putz, urso. É um que ganhou Oscar também. Você vê ali a máquina de sobrevivência. Aí eu vou botar de dever de casa aqui para quem estiver assistindo essa live, está querendo mudar, sobreviver a hábitos negativos, querendo transformar. Esses 3 filmes assim são muito interessantes para ver como o ser humano é capaz de sobreviver a climas horríveis e a situações muito extremas. Então isso aí vai... É igual quando você tá... O regresso, exatamente. Igual quando você tá, você, sei lá, cortou o pé, tá sangrando muito teu pé, você vai ter que tomar ponta, você chega na emergência do hospital. Aí antes de chegar na emergência, você tá ali, caraca, será que eu vou perder o movimento do pé? Que é isso? Nossa, tá doendo muito. Aí você chega lá, você vê o cara que caiu de moto, o outro que tomou tiro. Aí você, eita, peraí, eu tô bem, aconteça o que acontecer, eu vou segurar a onda, porque aí você vê, né, o choque da realidade ali, né, se esfregando na sua cara. Então acho que esses filmes servem de exemplo aí. O filme então, é baseado em fatos reais, mas 1917 e o Regresso são baseados em fatos reais. Assim. Tem um outro filme muito bom também, Nada de Novo no Front, que lançou no Netflix também, que é um livro, inclusive, de um alemão. Muito bom, cara. Muito bom. Bom. E aí, enfim, a gente, só contextualizando para quem chegou agora, eu estou há alguns anos na missão
de espalhar o conhecimento que eu fui aprendendo ao longo dos últimos 20 anos, estudando artes cênicas para trabalhar como ator profissional. E tive a honra de ter excelentes professores. E aí eu estava perdido, assim, meio, como é que eu posso retribuir assim, a atenção das pessoas? Tanta gente prestando atenção no meu trabalho, aqui nas redes sociais e tal. Eu estava perdidaço, assim, há um tempão, assim, meio que, putz, que desperdício, sabe, de oportunidade. Eu posso passar alguma coisa boa, mas o quê? Né? No mundo dos especialistas, onde todo mundo já tem especialistas em várias áreas diferentes, o que eu posso agregar? Aí, fazendo analogia com o jiu-jitsu, eu sou faixa azul, ou seja, eu estou no início ali da jornada, mas muito na frente de quem está começando, e direto, várias vezes ali, o pessoal, nas gravações da série Rio Heroes, por exemplo, que eu era lutador de jiu-jitsu e de vale tudo, eu vi ali os diretores, os atores que não tinham experiência com jiu-jitsu, então ajudei muito ali na preparação das cenas de ação. E aí, sabe quando você vê, né, fala, cara, putz, igual a Lucilena Galvão falou para mim, o meu professor de filosofia, ele era muito melhor do que eu, ele tinha muito mais sabedoria do que eu, mas ele estava em outra cidade, dando outra turma para outras pessoas. Então, ali, naquele lugar, eu podia ser útil, podia espalhar, mesmo que pouco, ela muito modesta, podia passar. E aí, ela falando isso para mim, meio que também funcionou como um catalisador. E aí eu comecei a dar aula, comecei a ensinar para as pessoas os exercícios básicos que eu fui aprendendo, os exercícios mais sofisticados e também a minha contribuição pessoal ali dentro do método. Aí criei o método Viva Bem com a Timidez, com o protocolo LAOS, que é fortalecimento das ferramentas da linguagem, o domínio do assunto, o conhecimento do outro e a situação como um todo, como se a vida fosse um roteiro de cinema, né? Sendo a função daquela cena, daquela reunião importante na empresa. E aí os hábitos são partes fundamentais assim dentro dessa história toda. E aí eu fui estudar bastante o poder do hábito e hábitos atômicos, e foi aí que a gente começou a unir forças, né, para criar a jornada do hábito e ajudar as pessoas a vencerem a timidez, mas, na verdade, o hábito é uma coisa que, sei lá, quantos por cento da vida de uma pessoa é a automatização de hábitos, Juca? A melhor pesquisa que foi feita sobre isso é da Wendy Wood, que é de um livro até chamado Bons e Maus Hábitos. Ela é uma pesquisadora. E assim, cara, varia um pouco dependendo da área que você está analisando, mas de modo geral, na média, cerca de 45% daquilo que a gente faz é hábito. Se você analisar isso por cluster, tipo assim, vamos falar de higiene pessoal. Cara, higiene pessoal é 88% das coisas que a gente faz é hábito. Então, se você parar para pensar e perguntar para as pessoas que estão aqui na live, cara, para pensar se você pensa muito antes de tomar um banho, ou de escovar o dente, ou de passar fio dental, ou de lavar a mão. Normalmente você consegue fazer tudo isso sem utilizar seu pensamento. Você consegue escovar o dente e pensar na tua reunião do dia seguinte. Você consegue tomar banho e cantar. Se você não precisa parar a pensar como é que eu faço com o sabonete agora. Então eu vou passar o sabonete aqui, vou esfregar 4 vezes, vou lavar a minha mão. Isso é um hábito. É o teu cérebro automatizando coisas que você faz com muita recorrência, né? E frequência. E o poder do hábito conta direitinho como é que foi a criação do hábito de escovar o dente, que era uma coisa que não era mainstream, não era comum. E aí é muito essa parte do como é que chama? Do gatilho, da rotina e da recompensa, né? Deixa a rotina e recompensa. São os três, o círculo do hábito, assim. E no livro eles definem assim, fala que se não fosse o ardidinho na boca final, seria muito difícil de emplacar do jeito que foi emplacado, porque seria a recompensa, né? Você fica com aquele saborzinho. E a recompensa não necessariamente precisa ser boa. Pode ser uma coisa que você nem goste no começo. Por exemplo, a minha filha até hoje ela não escova o dente com nada que tenha menta, que tenha o ardidinho. A pasta de criança é tudo tutti-frutti, morango. Mas tem a recompensa. É zero ardidinho. Do morango e do tutti-frutti depois, né? Tem, do chicletinho e tal, mas no caso da pasta, que foi a pasta famosa, essa parte do ardidinho era muito importante, que era o que dava a sensação de frescor. Quando ele vende a ideia, aliás, eu vi alguém passando aqui falando do poder do hábito, a gente está falando exatamente desse livro agora, e porque se você parar para pensar, até hoje, se você conversar com dentistas, nem a espuma que a pasta faz, nem o ardidinho tem qualquer benefício para o ato em si de escovar o dente e para a saúde bucal.
Isso são coisas, exatamente. A limpeza Isso do são dente, coisas né? que as empresas fazem para que a gente crie uma sensação de que está funcionando. E aí sim ter a nossa recompensa. A espuma, se não me engano, foi no Hábitos Atômicos Cara, eu não que lembro ele de cita mais a citar espuma, espuma não no é? Hábitos Atômicos, não, cara. A Teve espuma, algum livro que eu li, espuma no chão. mas eu acho que não. Eu Eu tô lembro só dele viajando. falar desse cara, porque já existia pasta de dente na época, outras empresas já tinham feito isso, mas ninguém escovava o dente, não era uma coisa corriqueira. E aí, quando ele faz a propaganda de marketing, e ele, eu lembro até que no Poder do Hábito o cara fala que ele diz para você passar a língua em volta do dente que tem uma película que se forma quando você não escova o dente. Só que aquilo é uma coisa normal que sempre se forma e que não para de se formar quando você escova o dente. Então, tudo que ele criou era praticamente uma farsa. Ele só criou no inconsciente coletivo das pessoas uma sensação de que se você escovasse o dente, você precisava de uma deixa, que era passar a língua e sentir a camadinha em volta. Aí você botava a rotina de escovar o dente e tinha a recompensa do frescor no final. Então ele conseguiu, numa propaganda de marketing, criar nas pessoas uma sensação das três etapas para a formação de um hábito. E aí depois, conforme você vai escovando o dente, sentindo aquilo ali todo dia, você desenvolve o quarto pilar desse processo, que é o anseio, que é quando que é a nossa relação com a dopamina, que é o neurotransmissor da ambição, né? Você já começou a sentir aquilo ali tanto, aquela recompensa, que quando você pensa em escovar o dente, você já tem uma liberação de dopamina no teu cérebro que vai te estimular a escovar o dente em busca daquela recompensa. Com o tempo, a dopamina nem é liberada mais no momento da recompensa em si. Ela é muito mais trabalhada no anseio da recompensa e no processo de conquistar do que na hora que você consegue a recompensa em si. Aí você passa até a trabalhar mais com serotonina. A dopamina tem a ver com a roleta russa ali, com a loteria da parada. Será que ele vai escovar o dente? Será que eu vou escovar agora? Porque você fica sempre na expectativa, né? A expectativa, essa coisa do pode não ser, né? Pode ser que não role de escovar o dente agora, porque teu cérebro não sabe se você vai estar num lugar onde tem uma escova de dente. Se eu saio de casa com a mochila, eu tenho minha escova de dente, mas se eu saio de casa sem mochila, né? Pode ser que eu vou sentir a camadinha suja em volta do dente e vou fazer o quê? Eu vou parar na farmácia, vou comprar escova? Pode ser que eu faça isso, mas você sabe que vai voltar para casa mais tarde, você não vai fazer isso. Pode comer uma maçã. Maçã ajuda também, né? Maçã com casca. Com carvão ativado. Não, só de passar. Pô, quem nunca pegou e limpou com papel toalha molhado de banheiro? Várias vezes depois de ginásio, eu dormi acampamento, eu já fiz muito isso. Vou dar aquele confere na tela do celular ali para ver se tem algum. Pois é, então, eu acho que a maneira como. E queria só voltar nesse ponto que você falou que você. Quando você atuar, você ajudar as pessoas a desenvolver, por exemplo, liberar do medo da vergonha de falar em público, da timidez, né? E uma coisa interessante é que quando você me perguntou isso, quantos por cento do nosso comportamento é hábito? E aí, galera, é muito bom você pensar nisso, porque quase tudo que a gente faz no nosso comportamento, mesmo que não seja um hábito, mas tem um quê de que o treinamento vai te ajudar, que a repetição vai te ajudar. E isso vale para quase tudo na sua vida, inclusive para a timidez. Então, por exemplo, se a gente não quiser focar 100% num livro do hábito, tem um livro do Jia Yang, por exemplo, que chama Sem Medo da Rejeição. Esse cara, ele percebeu um dia que ele perdia oportunidades de negócio porque ele tinha medo de se colocar, de fazer a apresentação. Ele era tímido, ele não conseguia nas reuniões se colocar do jeito que ele queria colocar. E ele falou, cara, eu preciso desenvolver uma maneira de eu lidar melhor com a rejeição. Ele não tinha nenhum método muito elaborado, ele pesquisou na internet, achou um cara no Canadá que tinha proposto para os alunos se colocarem 30 dias propositalmente em situações desconfortáveis, onde eles precisavam lidar com a rejeição. E aí esse cara leu isso, achou fantástico, e ele começou a fazer isso durante 100 dias, todo dia, e a gravar. E é muito interessante como que ele vai evoluindo, e você vai vendo que lidar com o medo da timidez, com o medo da exposição, também pode ser tratado como um hábito. Porque ele começou a fazer isso todos os dias, em situações tão diferentes,
que ele começou a criar uma coisa que também chama no livro, eu acho que é da Kate Milkman, chamado Como Mudar, que é sobre hábito, que chama dessensibilização. Você vai se dessensibilizando a sua conexão emocional daquele ato. Então, depois de 100 dias fazendo aquilo, cara, a vida do cara mudou completamente. Ele documentou isso, tem um TED Talk que fala sobre isso e tem um livro dele que fala sobre isso, chama Sem Medo da Rejeição. E para vocês terem ideia, ele fazia coisas do tipo, chegava na casa de uma pessoa que ele nunca viu na vida, na rua, com uma planta, e perguntava se podia plantar no jardim da pessoa. Aí a pessoa, porra, tá maluco, cara? Lógico que não, cara. O cara pegava as missões. Isso aí nada mais é que a construção da coragem, né? A coragem não é a ausência de medo, pelo contrário, a coragem é você justamente de forma inteligente, né? Você também não é aquela coisa sem noção, né? Sair, pô, eu tenho coragem aqui de pular do prédio. Pô, isso é coragem, isso aí é você ir construindo a força de vencer os medos, né? Uma pessoa corajosa é uma pessoa que tem força, que tem fortaleza para enfrentar os seus medos de forma racional, né? O uso da razão. A razão nada mais é do que proporção. É o senso das proporções, né? Você se manter dentro da razão. Eu lembro que em aula de matemática tinha lá qual a razão entre papapá, e dava um bug no cérebro, assim, pô, mas como assim, né? Razão não tem a ver com pensar, com né, agir de forma razoável, agir com pensamento, mas na verdade tem a mesma origem etimológica, né? Você colocar as coisas nas devidas proporções, é agir com racionalidade. E então você, de frente a um medo muito forte, você agir com racionalidade, você está sendo muito forte, corajoso, né? A coragem é isso. Então tem a ver com essa parte do medo no sentido de timidez e tem a ver com a parte de negociação, por exemplo. Às vezes você tem que negociar e falar de números, qual é o valor do seu trabalho, qual é o valor do seu tempo. É uma coisa muito sensível para muitas pessoas até que não são tímidas, né? Mas acaba que isso tem um poder muito grande também para você. Quando você perde a vergonha de negociar, né, o seu trabalho, saber quanto vale o seu tempo, quanto vale ali, né, se vale a pena para você ou não continuar naquele relacionamento, naquele trabalho, naquela função. Isso também está muito ligado e tem a ver também, né? O que eu acho muito bom, cara, disso que você falou agora, porque tem uma associação muito grande quando a gente fica estressado, quando a gente tem alguma situação na nossa vida que é uma ameaça para a gente tem uma coisa no nosso cérebro chamada amígdala, que controla o nosso sistema límbico. Essa amígdala é tipo um alarme. Quando você enfrenta uma ameaça, ela toca um alarme interno e o seu corpo inteiro, fisiologicamente, se prepara para uma coisa que é fuga ou luta. É um sistema chamado fuga ou luta. Isso. Exatamente. Ou eu vou correr agora, dessa porra, né? Tipo... ou eu vou lutar contra isso. Exatamente. Ou vambora, meu irmão. E aí várias coisas do seu corpo, elas acontecem. Então, o seu sangue corre para as extremidades, para você ficar com ele mais ativo na sua mão, nas suas pernas. A sua pupila dilata para você poder perceber mais as coisas, entrar mais luz. O seu cérebro perde a sua função de pensar claramente com o seu córtex, ela é prejudicada. E você começa a agir mais de maneira reativa e impulsiva. Não, de propósito. Imagina se você tem que fugir de um urso. Se você ficar pensando assim, né? Não, mas veja bem, o urso é da família né? Ele não é um felino, ele é... lembrando as coisas que você aprendeu sobre o urso, então, não dá tempo, qual né, que cara? O lado negativo disso? Porque isso é uma resposta adaptativa que ajudou a gente a sobreviver ao longo de milhares de anos. Mas qual que é o lado negativo disso na nossa sociedade atual? Que você, quando você reage a alguma coisa que é uma ameaça para você, e não é um tigre mais, não é um urso mais, é o teu chefe, é a tua esposa, é o trânsito, etc. Você tende a reagir de acordo com seus hábitos. Porque você faz respostas que são automáticas para você. Então, isso que você falou agora, por exemplo, sempre que eu vou vender alguma coisa, é uma situação meio ameaçadora para mim. Então, eu tenho que entender que naquele momento eu vou reagir de maneira mais automática. Se eu não tiver treinado a minha resposta automática várias vezes, a chance de eu reagir de maneira ruim é maior. Então, isso que você está falando, por que é a importância de você, por exemplo, ir lá no Viva Bem com a timidez
e, cara, fazer os exercícios, o trabalho, começar aos pouquinhos a se expor a situações confortáveis. Porque você vai começar a organizar suas reações, saber quais são as reações melhores, conseguir controlar melhor o seu sistema límbico e com o tempo, quando você estiver numa situação desconfortável, quando você tiver que falar sobre o seu próprio valor, quando você tiver que ir falar com alguém do sexo oposto numa boate ou em algum lugar que você tem interesse, você vai, mesmo que você esteja muito nervoso, você já vai saber como reagir àquilo automaticamente. Então você não vai depender do seu córtex para tomar uma decisão ali no momento. Você já vai reagir automaticamente. E, só para encerrar, Não, aí eu boto coisas simples, assim, criar o hábito de você seguir o protocolo da boa educação, a etiqueta, a pequena ética, né? A etiqueta. Então, se você está tão acostumado a dar bom dia, boa tarde, boa noite, olhando no olho em todos os lugares, quando você estiver muito nervoso, muito ameaçado ali pela mulher mais desejada ali da tua, né, a sua musa, que você sonha com ela e tal, você vai responder, né, automaticamente num desempenho muito aceitável, dentro do espectro ali do bom, do normal. Você não vai fugir o olhar, você não vai... Né, são pequenas coisas que você vai construindo ali, vai dar um bom dia para o teu chefe, né, num dia da reunião mais importante que você sabe que o seu emprego corre perigo. Ou aquele cliente que você sabe que se você conseguir cativar, toda a sua empresa vai ser alavancada, né? Então tá todo mundo contando, todas as famílias daquelas pessoas que trabalham com você dependem daquele seu pitching de venda daquele dia, né? Então você já está tão acostumado com essas pequenas conquistas. Aí eu coloquei muito também o livro Outlier, que ele fala muito dessa coisa, né? Do Malcolm Gladwell. Não, do... Malcolm Gladwell. Putz, esqueci o nome dele agora. Mas... o Malcolm Gladwell. Aí, por que ele pegou aquele estudo famoso dos violinistas, das 10 mil horas? Por que alguns violinistas se tornam excelentes e alguns muito bons e outros medianos? Ele vê aqui que os que se tornaram excelentes atingiram 10 mil horas de boas práticas mais cedo. E também é como uma coisa alavanca a outra, né? Quanto melhor o cara toca, mais ele pratica e melhor ele toca, mais ele é convidado para tocar com músicos excelentes e mais aquilo é potencializado, alavancado e tal. E é muito uma coisa puxa a outra, né? Você chega ali, quando você está aberto e chega e manda um bom dia, a chance da pessoa falar bom dia também para você e te incluir em alguma conversa, em alguma situação, aumenta exponencialmente. Então você está ali se colocando em posições que tem grande chance de você ter boas oportunidades de praticar. Não, cara, e aí, bom, isso que você está falando união é de muito tudo interessante. isso. Porque se a gente voltar no que eu estava falando do livro Sem Medo da Rejeição, daqueles exemplos que o cara fez, uma das coisas que ele percebe é que, por exemplo, o primeiro desafio dele era descer e quando ele passasse pelo porteiro pedir $100. Aí ele desce, nervosão, chega lá, você pode me dar $100? Aí o cara, não, por quê? Aí ele sai correndo. Depois ele para e ele fala assim, cara, olha só a primeira lição que eu tive. O não é uma exclusão da possibilidade. Porque o cara perguntou não, por quê? Só que eu fiquei tão nervoso que eu fui embora antes de eu conseguir engajar na conversa e falar pro cara o porquê. Então ele fala, se você não conseguir manter a calma, você, mesmo um não, ele ainda não é o final da coisa. O não vai ser o final se você for embora depois do não. Mas se você ficar e persistir, talvez você transforme um não num sim. E ele dá vários exemplos disso. Quer ver um outro exemplo que foi o que ficou mais famoso? Na Olimpíadas de 2012, ele estava num trânsito, entrou tipo num Dunkin' Donuts desse da vida, aquele Donuts que vende rosquinha doce. E ele falou, cara, vou fazer um pedido muito estranho para a mulher. Ele entrou e falou assim, cara, eu queria donuts olímpicos. Aí a mulher, como assim donuts olímpicos? Sabe o anel olímpico, aquele símbolo da Olimpíada, que são 3 anéis assim e 2 embaixo? Aí a mulher fala, mas como assim anéis olímpicos? Eu não quero o símbolo da Olimpíada em donuts. Você consegue? Aí quando ele fez a pergunta e já ia embora. Aí a atendente falou assim, mas peraí, como assim? Aí pegou um papel e uma caneta e desenhou na frente dele. Aí ele ficou, porra. Aí ela pergunta, para quando você quer? Aí ele fala, 15 minutos. A mulher, peraí só um minutinho. Meu irmão, vai lá dentro. 15 minutos depois ela volta com os donuts olímpicos e não cobra nada dele. Aí ele fica tão feliz que ele bota um vídeo na internet. E isso viraliza e ele fica super famoso. Ele e a mulher do Dunkin' Donuts lá da região que ele trabalhava. Só que a principal lição é, cara, eu vi várias pessoas falando da timidez aqui agora enquanto você estava falando.
Você ter medo de se expor é uma coisa que não faz muito sentido. Porque uma das coisas principais que ele fala é a rejeição é só uma opinião. É uma opinião de alguém. É um jogo de números. Se você for consistentemente... Não, e quase sempre na vida do tímido é uma hipótese Exatamente. da cabeça do próprio tímido. Porque ele está supondo que a opinião negativa vai vir das pessoas, mas aquilo muito provavelmente não tem nada a ver, né? Aquilo ali é uma criação. Concluir. Tudo que ele pensava foi mal. antes de se expor nunca acontecia. Todos os medos que ele tinha antes não aconteciam. E aí era mais interessante, porque ele começou a ficar e debater o não. Aí quando a pessoa falava não, ele perguntava se a pessoa conhecia alguém. E aí a pessoa indicava alguém e ele ia lá e conseguia resolver o que ele queria. Então, eu só estou usando esse exemplo porque às vezes a gente não pensa... toda vez que eu escuto alguém falar de hábito, é sempre assim. Alimentação, meditação e exercício. Cara, não. Tudo na sua vida pode ser um comportamento condicionado. Tudo na sua vida você pode transformar ele numa reação automática. Então, isso... porque tem aquela história, né? Ninguém compra uma furadeira, compra um buraco na parede. Mas, na verdade, não. Você não compra um buraco na parede, você compra uma sala agradável. Você quer o quadro na parede para colocar uma imagem agradável na tua sala e você ficar ali, né? Receber as pessoas. Então, beleza, a pessoa que fez essa analogia do ninguém compra uma furadeira, compra um buraco na parede, ela deu um start numa coisa que não tem fim. Né? Porque ela começou ali, abriu um espaço-tempo que ele vai sempre puxando. Então, sim, você quer um buraco na parede, por isso você vai comprar uma furadeira para furar a parede. Só que você não quer um buraco, só um buraco. Vai chegar uma parede com um buraco. Ninguém quer só um buraco na parede. Você quer o quê? Pendurar um quadro ou um espelho. Mas por quê? Porque eu quero construir. Então, qual que é a diferença? Eu queria só colocar esse ponto aqui. Qual que é a diferença? A pessoa pode, sim... comprar o Poder do Hábito. Aliás, a gente recomenda que compre o Hábitos Atômicos e vários outros, né? Os mini hábitos, enfim. Eu fico mais nesses dois, porque são os dois que eu li várias vezes e apliquei. Então, são os livros que eu domino. Os outros eu estou aprendendo contigo e estão na minha lista de leitura. E o que a gente está oferecendo aqui, né, para as pessoas? A gente está oferecendo a companhia, pertencimento a essa nossa jornada pessoal também. Então, eu estou querendo mastigar o Poder do Hábito e Hábitos Atômicos para incluir os hábitos de boas práticas para as pessoas dominarem as ferramentas da linguagem, prestarem atenção no assunto principal e manter ele como um norte, o conhecimento do outro, do interlocutor, com quem você vai conversar quando você estiver intimidado, e a situação geral como um todo, envolve hábitos de todos os agentes dentro daquela comunicação. O Juca também está na onda dele, que ele começou resumindo livros, né, porque você precisava botar para fora todo o conhecimento que você estava apreendendo, e também é importantíssimo para você gravar na memória, você ensinar para outras pessoas o que você está aprendendo. Então, começou o trailer de livros, a gente juntou forças para criar a Jornada do Hábito, não só para mastigar o conhecimento do Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, que são os dois que a gente vai começar, né, esmiuçando, mas sim incluir, convidar para todo mundo pensar junto. A diferença de ter um professor e ter o conhecimento lá no livro é que a coisa é viva, né? A gente vai pegar e vai fazer analogias, vai colocar exemplos, vai misturar com outros livros. O que você faz muito bem, diga-se de passagem, você virou um alquimista de livros. Não, o cara é um chefe, ele mistura açafrão com alho a parte certinha de e azeite trufado, o cara faz um blend ali. Então, o que a gente quer convidar as pessoas, eu entendo que é isso, né? Venham com a gente nessa jornada. A jornada do hábito é isso, né? É a gente aprendendo sobre os hábitos, implementando na nossa vida pessoal e usando a nossa vida pessoal também como ilustração, como exemplo, e ao mesmo tempo ir minerando aqueles conteúdos preciosos dentro dos livros que a gente está falando sobre, né? Eu já li quase todos os livros que tem a palavra hábito. Então sigam aí o trailer de livros, sigam o Viva Bem com a Timidez. O nosso compromisso com vocês é justamente isso. A gente vai
esmiuçar, Se você pensar em voz falar no meu canal alta, agora, você já vai ver um monte trocar de dicas sobre hábito. informações, trocar Vários aprendizagem. livros diferentes que eu e o Duda a gente compartilha. E mais importante do que isso, que eu acho que é uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental. Assim, a gente coloca isso em prática na nossa vida particular. Então, eu falo disso porque eu sei que funciona. Porque eu... Não, o Juca tá falando, só para pontuar, ele tá falando isso na casa que ele construiu com as próprias mãos. Ele construiu uma casa. Ele levou ao extremo. O Juca é um cara extremo também. Eu gosto de mostrar para as pessoas. Quando ele bota uma coisa na cabeça... É isso, cara. Eu era uma pessoa que eu não tinha a menor força de vontade. Aliás, eu nem conto com força de vontade, mas assim, eu não tinha a disciplina necessária, a determinação. E, cara, no final do ano passado, eu construí minha própria casa. Eu levei 9 meses, mas construí. Então, isso não é para tirar nenhuma onda. É só para mostrar para as pessoas, assim... Isso é uma figura de linguagem. Essa casa que vocês estão vendo atrás do Juca, essa janela, foi ele que levou. E ele colocou essas portas. 10.800 tijolos, para ser mais exato. Foi mesmo, 10.800 tijolos. Levei 9 meses. Só que isso é só para mostrar para vocês, cara, que se você... E a gente não falou sobre isso hoje, e normalmente a gente sempre toca nesse ponto quando a gente fala sobre o poder do hábito, que é o hábito angular, assim. Às vezes, você não quer, você não tem... Ah, porra, eu sou tímido. Tá bom. É muito difícil para você? É. Então, talvez você não tenha que começar por esse hábito. Começa por outras coisas que são, por exemplo, meditar. Porque meditar é um hábito que vai te ajudar em várias outras coisas na tua vida. Ela não vai te ajudar só a meditar. Porque meditar eleva a sua capacidade de concentração, foco, atenção, persistência, disciplina, enfim, um monte de coisa. E uma coisa que eu sempre falo, você praticar, ter disciplina, que é você ter uma meta e cumprir, cara, assim, faz uma diferença na tua vida que você não tem ideia. Porque a maior dificuldade para a gente implementar hábito é a falta de disciplina. Só que disciplina é difícil de você... Como você desenvolve disciplina? Você tem que... A disciplina é a sua capacidade de permanecer num curso de ação até o fim. Só que você não precisa dar a tua primeira meta ser eu vou perder 80 quilos. Ela pode ser hoje não vou comer uma torrada. E aí você cumpre aquilo. E aí você treinou. Você definiu uma meta, um curso de ação e você foi até o fim. E aí amanhã você fala, cara, eu não vou comer uma torrada e vou andar 100 metros. Aí você anda só 100 metros. E aí você cumpriu aquilo e você aos poucos vai desenvolvendo disciplina. Você vai desenvolvendo a sua capacidade de começar e terminar as coisas. E com isso, depois que você estiver ficando mais forte, cara, abre na sua frente um campo enorme de possibilidades. Porque com disciplina você consegue alcançar quase tudo que você quer. Desde começar a treinar jiu-jitsu até fazer uma casa. Porque a capacidade que você precisa para qualquer uma dessas coisas é começar e terminar. O que você sempre me fala? Qual que é a faixa que as pessoas mais desistem no jiu-jitsu? Azul. Que é onde nós dois estamos. Azul. Só que se você não tem o hábito de começar e terminar as coisas que você se comprometeu, provavelmente quando ficar difícil você vai terminar, porque a motivação vai embora pela janela quando as coisas ficam difíceis. Força de vontade Então, usando esse exemplo, né, eu estava voltando a treinar jiu-jitsu, aí fiz 2 aulas, aí dei um passo maior que a perna, me empolguei. Eu cheguei no primeiro dia de treino, né, com o meu professor, aula particular, e falei assim, bom, eu quero saber o que aconteceria hoje com o meu nível de jiu-jitsu e meu preparo físico específico para a luta, se eu tivesse que sair na porrada pela minha vida. Aí falei para o professor assim, vamos testar até onde eu sou capaz de ir. Aí a gente fez um treino de 20 minutos de porradaria, 20 minutos sem parar. Pô, eu tive um overtraining, mas ali, beleza, teve a função pedagógica, porque ali eu precisava saber até que ponto o meu corpo era capaz de segurar. Então foi uma experiência muito louca ali, antropológica, pessoal. Sociológica, antropológica, de sobrevivência. Aí, só que isso foi na sexta-feira. Aí me empolguei, porque nisso os efeitos, né, foram ali, eu fui lembrando e tá tudo quebrado, e pô, sobrevivi, né? Então eu me empolguei, já marquei a próxima aula na segunda-feira de manhã. Vacilei. Então são só o sábado e o domingo de descanso. E aí o que aconteceu? Aí ali a gente já mudou o tipo de treino, mas também acho que foram 4 treinos de 6 minutos, que foi bem intenso também, pô, treinando 4 vezes 6 minutos com faixa preta, fiquei, pô, aí deu um jeito na coluna. Aí ele também acabou, mas só que eu chego lá para treinar com ele e já deu a terceira aula do dia.
E eu tô igual um búfalo, cheio de força, que eu economizei, tô cheio de glicogênio muscular, hepático, tô ali, pô, né, me preparando para a luta do UFC. E aí, putz, me machuquei. Aí agora eu tinha que gravar o programa do Demian Maia, ele me convidou para participar do programa novo dele, onde a gente ia falar sobre a filosofia da luta na vida como um todo, mas ia ter um treino, uma luta com o Demian Maia. Para mim, uma honra. Falei, cara, quando que eu ia ter a chance de treinar com o Demian Maia, multicampeão mundial de jiu-jitsu, depois virou lutador do UFC, disputou cinturão 2 vezes, então... Bom, enfim, aí voltei a treinar, fiz 3 aulas, mas aí na maciota. Falei, pô, eu não posso me machucar, chegar lá machucado para treinar com o Demian. E aí, enfim, você consegue montando ali, né? A vida vai te oferecer várias oportunidades para você usar como cenoura na frente do burro, para você ir estruturando esses hábitos em torno daquilo. Não é o hábito pelo hábito, não é o buraco na parede. Né? Você não quer ter o hábito, a disciplina. Você não quer ter disciplina para ter a disciplina. Senão é uma punheta, não é uma disciplina. Né? É para conquistar coisas objetivas na sua vida. Né? Para você ser uma pessoa melhor, para você criar coisas boas para as pessoas que você ama. Com você e com os outros, né, cara? Então, assim, uma das coisas que o... Agora, cara, a gente fala tanto desses 2 livros que agora eu não lembro em qual dos 2, mas que ele fala de o hábito, ele não é um jogo que tem uma meta que você termina e bate. Tipo assim, quando você quer ter o hábito da leitura, você não vai querer ler um livro e parar, senão você não é um leitor, você só estudou para ler um livro. Então, o hábito... Criei um hábito para ler aquele livro específico. Acabou o livro, acabou o hábito. Um estudo específico com um foco qualquer. Então, uma das coisas que as pessoas têm que botar na cabeça, 2 coisas, na verdade, já está chegando na hora de encerrar, né? Faltam 5 minutos, mas a primeira é, cara, o hábito é alguma coisa que você se identifica. No caso de alguma coisa que você queira na sua vida. Eu sou um leitor. Eu sou, tipo, um cara que faz exercício todo dia. Eu sou uma pessoa que fala em público. Então, do mesmo jeito que você está eliminando um hábito, eu não sou fumante. Não é eu estou tentando parar de fumar. Eu não sou fumante. Eu não me identifico mais com isso. E aí, outro aspecto é, cara, não tenha um objetivo fixo. Que o seu objetivo seja o hábito. Então, com isso, você tira várias pressões da sua mente. Você tira a pressão de ter um tempo específico para você aprender alguma coisa. Não tem. Vai fazendo as coisas com calma. Igual o Nagli falou agora. Você não tem que, no dia seguinte, lutar pela sua vida no jiu-jitsu. Você não tem que, no dia seguinte, ler, mesmo 120 livros no ano. Você tem que ir lendo e você tem que gostar. Por isso que é importante que você escolha livros que você gosta, assuntos que te interessem. Comece ele fácil. É uma coisa do micro-hábitos que a gente ia falar, que acabou não falando. Mas, cara, comece com pequenas metas, coisas que sejam simples de você fazer, que você não tem que depender da força de vontade. Com isso, você vai tirar qualquer tipo de associação entre o hábito e um objetivo fixo na parede. Diz, eu quero isso daqui. Não. Seja um leitor, faça exercício normalmente, medite todo dia. Um pouquinho, cara. E vai. Depois você pensa na intensidade do hábito. Mas só começa, vai fazendo aos poucos. Que acho que essa é a diferença. Também não lembro de qual livro que tem essa perspectiva. Agora tô confuso, muita coisa aqui na cabeça, mas é a diferença de você concluir um livro e se tornar um leitor. Que é mais ou menos o que eu estava falando, né? Então, eu quero, o poder do hábito. Eu quero me tornar um leitor. Então, se você está achando chato aquele livro, você pode parar de ler aquele livro. Eu sou o rei dos 30%. Eu leio livros 30%, eu tenho um monte de livro. E você chega na livraria, já te dá aquele fear of missing out, o FOMO. Você chega na livraria e fala, caraca, nem se eu tivesse 10 vidas e ficasse sentado numa biblioteca, eu ia conseguir ler todos esses livros. Isso dá... Todo mundo fica meio incomodado. E é uma coisa interessante isso que você falou, assim. Às vezes as pessoas pegam um livro e elas tinham aquele compromisso com o livro. Não, agora eu comecei a ler esse livro, eu leio o livro. Tem que ler, tem que terminar esse para ler o outro. Aí você para de ler esse porque você te ameaça aquela coisa do livro te chega e te fala, você lê o livro inteiro, ou você é um fraco, não sei o que. Aí você acaba não lendo aquele e não começa o outro. E agora a Zoe está assistindo Tarzan, o filme o desenho, né? De 2002, se não me engano, que é muito maneiro esse desenho. Eu tinha esquecido. Eu assisti na época que foi lançado, achei irado. Mas é muito essa coisa aí. Falando nisso, eu lembro do Tarzan,
que ele vai do alto da árvore, do copa da árvore de, sei lá, 30 metros de altura, ele agarra num cipó, e aí ele vai no flow ali, aí chega em outro cipó, e ele vai... A vida vai oferecer vários cipós para você ir segurando, né? E a partir do momento que você se joga, né? Se você tá no flow ali, óbvio que você faz o cálculo mental antes, né? O Tarzan deve ter calculado tudo, ó, dá para fazer esse salto aqui. Mas é igual esses vídeos de videocacetada que a pessoa vai, segura numa corda ali na beira do lago, e aí ela se pendura, chegando no momento certo, ela tem que soltar para poder curtir o mergulho. E aí ela fica com tanto medo que ela segura e volta, né? Tipo, e aí se arrasa toda, cai na parte muito, muito rasa. Né? Você tem que confiar na vida, né? E na leitura, por exemplo, é tipo isso. Você começa, de repente um livro vai ser o suficiente para você iniciar a jornada. Depois, tipo, você enjoa daquele livro, ou chegou um outro livro que tem mais a ver com o teu momento da vida, você larga o cipó, agarra o outro e vai no flow ali, né? Inteligente, assim, tem muito livro, cara, que a pessoa enche muito ali. Em termos do que ele ensina, é o Carol Dweck, o Mindset, que fala sobre mindset fixo e mindset de desenvolvimento. Mas, cara, o livro, depois que você já entendeu o que ela tá falando, cara, é super maçante. Ela poderia ter escrito aquele livro em, cara, 130 páginas, quer dizer, minha humilde... Quem sou eu para discutir com a Carol Dweck? Mas, assim, eu, como leitor, eu conseguiria ter parado de ler aquele livro muito antes. E não se cobre, cara. Assim, a leitura tem que ser prazerosa. Qualquer coisa... Aliás, a gente falou sobre isso. Se não tiver envolvimento de dopamina, se você não estiver achando prazeroso o ato do que você está fazendo, vai ser muito difícil de você querer repetir isso depois. Então, é importantíssimo que quando você pule no primeiro cipó e quando você for largar para pegar o próximo, seja coisas que você esteja interessado, entendeu? Senão você vai acabar se enrolando, não vai conseguir. E eu vi alguém falar que, quando eu começo a ler um livro, eu não paro, mesmo que eu não goste. Você está lendo por você ou você está lendo para contar para os outros? Porque se você estiver lendo para contar para os outros, talvez você não esteja nem lendo pelo motivo certo. É mais fácil, talvez, você buscar algum outro tipo outra maneira de você adquirir conhecimento. Porque, como a gente falou aqui, é importante que você se identifique com aquilo. Você goste daquilo, faça sentido para você. Não, tem livro que pode ter, sei lá, um final surpreendente ou uma informação muito valiosa do livro que está mais para o final, mesmo depois de uma barriga interminável. Tem, isso acontece sim. Mas o que a gente está falando aqui é mais no sentido de custo-benefício. É de que são tantos livros no mundo que, às vezes, você avacalhar o hábito de se tornar um leitor por conta de uma vaidade de terminar aquele livro, porque eu comecei ele, a questão de honra, não sei o quê. Né? É nesse sentido que a gente está falando. E como você disse, cara, assim, hoje em dia, a ciência de comportamento humano e de hábitos, cara, se você vê todos os livros, micro-hábitos, mini-hábitos, bons hábitos, maus hábitos, como mudar, poder do hábito, hábitos atômicos, assim, não tem novas pesquisas muito mais vindo. Agora é só uma questão de ordem. Então, e de como você se conecta com o autor. Então, todos esses livros têm informações muito boas, muitas delas repetidas. O que você pode começar a ler um deles, por exemplo, eu vi alguém falar aqui que não gosta do poder do hábito. Cara, leia Hábitos Atômicos. Eu, por exemplo, prefiro Hábitos Atômicos do que o Poder do Hábito. Eu também. Eu dei a sorte de ter lido o Poder do Hábito antes. Porque eu já achei muito maneiro, muito bom. Mas quando eu li Hábitos Atômicos, eu falei, caraca, esse cara aqui, ele foi muito mais profundamente ali. Ele foi muito objetivo. Muito. E ele escreve de uma forma muito agradável, né? Ele é um cara engraçado. Você acha que você é amigo dele, né? Parece que você está trocando ideia com ele. Mas aí, agora eu tenho que ir de verdade. Eu queria só que você falasse a agenda das próximas lives da semana. Amanhã eu vou fazer. Eu tô fazendo 2 lives toda semana, que são... Uma é sobre como largar um hábito. Então, eu tinha um hábito muito ruim. Ontem eu comecei a contar para as pessoas como que eu estou fazendo, qual que é a minha estratégia para largar esse hábito. Ontem eu fiz a primeira live. Eu acho que hoje eu vou fazer a segunda para resumir o primeiro dia de como foi isso. Amanhã eu vou fazer a live de como começar um novo hábito. Eu estou montando uma palestra que eu nunca fiz, eu quero falar em público. Então eu estou montando o conteúdo dessa palestra para poder falar em público. Então, para quem está com medo da timidez, tem medo de se expor, quer falar em público, eu vi aqui, pode ser uma boa live. Na quinta-feira eu vou fazer uma live sobre vendas, sobre quais são os melhores hábitos para você conseguir fazer uma venda. E ao longo de toda a semana eu vou falar sobre... Eu escolho normalmente um livro. Eu acho que o livro dessa semana vai ser Bons Hábitos e Maus Hábitos.
E aí eu faço conteúdos mais curtos ao longo de todos os dias. Então, quem quiser só acompanhar lá diariamente, tem alguma coisa nova saindo. Irado. E sigam Obrigado, aí irmão. Trailer de Livros, que é onde o Juca está produzindo um monte de conteúdo maneiríssimo. E tem para você ir pesquisando ali, minerando os conteúdos já gravados pelo Juca, também vale muito a pena para você maratonar aí. Tem muita aula, muito conhecimento ali acumulado. O Juca é um cara que faz tudo de coração, de peito aberto, então ele é corajoso, último nível, ele liga a câmera e fala, ó, eu vou fazer independente se eu estiver me sentindo bem ou não, se eu estiver mandando bem ou não, tipo, no sentido dessas frescurinhas que a gente entra, assim, né, para não dar desculpa para não começar. Então ele é um cara que vai com tudo. E aí quero também recomendar que vocês sigam o Viva Bem com a Timidez. Tem um monte de conteúdo muito interessante lá no YouTube também, no canal do Danagli, playlist Viva Bem com a Timidez. Então, para vocês irem entrando na mesma página que a gente aqui. E a gente vai voltar com tudo, a fazer lives, agora também nesse horário da manhã. Achei legal. Eu também. E tem a página do Viva Bem com a Timidez também, contando mais sobre o curso, para vocês saberem mais como é o curso, que está estruturado lá, bonitinho. Então a página está bem organizada. Você tem teu e-book também, né? Eu tenho meu e-book que chama Jornada do Hábito. Vai ter, ele também já a gente vai liberar. Tem um audiobook de eu falando sobre a Jornada do Hábito, né? Que é lendo o livro. E aí tem alguns comentários no meio que tornam a experiência um pouco diferente de você só ler. E em breve, cara, a gente vai ter mais novidades, né? Porque eu e você, a gente está trabalhando na Jornada do Hábito, que vai ser uma coisa um pouco mais elaborada, assim, para realmente ajudar as pessoas a promoverem a mudança necessária na vida delas. Mas aí a novidade mais para frente, mas aos pouquinhos a gente vai soltando aí nas próximas semanas. Duda, obrigado, rapaziada. Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a live até agora. Valeu, cara. Tamo junto, Juca. Vai ficar salvo, abração. No teu Instagram? Valeu, pessoal. Bom dia. Vai ficar salvo lá no teu Instagram? Hã? Vai ficar salvo aqui, vai entrar pro Valeu, galera. YouTube, Obrigado a todo mundo. Um abraço, bom dia para todos. Valeu.